Fala aí pessoal, beleza? Rodrigo Rainer. Hoje eu vou falar sobre a discussão na torcida do Atlético sobre a SAF. Quem acompanha aqui já está ligado que normalmente eu não falo de notícias, não dou informações de bastidores. Os meus vídeos são predominantemente minha contribuição ou a minha opinião sobre o que está sendo discutido na torcida. E a gente tem essa fama de chato, né? O atleticano é chato. E se for destrinchar essa chatice do atleticano, tem alguns pontos que tem muito a ver com o que está acontecendo hoje, com o que está sendo discutido hoje, que é natural, né? Mudança para a SAF é uma mudança estrutural histórica para um clube de mais de 100 anos. Então, normal que a gente tenha essas discussões. Eu quero mais trazer alguns exemplos aqui, é mais informativo, fiz uma pesquisinha e tal. E aí, baseado nessas chatices nossas, né, no que forma a nossa chatice, tem alguns pontos que eu quero destacar, assim, por exemplo, a torcida do Atlético é muito ciumenta, né? Cada um quer o Atlético do seu jeito, ou, teoricamente, o seu Atlético ideal. Eu, por exemplo, sou assim em relação à torcida. Eu prefiro, sinto muito, a nova geração, mas eu prefiro a minha geração, que não teve título quase nenhum, né? Teve a Conmebol em 92, o resto era só mineiro e perrengue. Mas no estádio a gente era sensacional. Tinha protesto, tinha vaia, tinha tudo. Mas predominantemente a torcida do Galo era de apoiar na arquibancada. Eu prefiro esse Atlético. Eu prefiro esse perfil de Atlético. Mas cada um tem o seu. Então tem várias coisas envolvidas nisso, tipo, né, ideologia, história, enfim. A gente é ciumento, a gente vê alguém mexendo, quem tá mexendo aí no meu Atlético, quem mandou mexer nisso e tal. Outra coisa é que a gente é muito fundamentalista em relação às coisas do Atlético, e eu entendo também essa parte, não sou tanto assim, com, por exemplo, camisa ou alteração de escudo, são coisas que dependendo eu aceito, mas muita gente não aceita exatamente porque o Atlético mudou muito pouco, o Atlético mudou pouco, o nome mudou o escudo logo no terceiro ano de existência e tem uma camisa super tradicional. O futebol brasileiro já é assim apegado a essas coisas, mas outros clubes mudaram muito, então a gente tem um pouco de orgulho, bastante na verdade, porque o nosso rival, o Cruzeiro, que mudou de nome, mudou de cor e tal, então a gente tem muito orgulho de não ter mudado tanto. Então a gente tem um apego assim com as tradições do clube. E outra coisa, nem é só do atleticano, né? Mas é da gente, talvez como brasileiro, talvez seja todo mundo, tem a mania de tratar o assunto como se fosse um assunto interno. A discussão sobre a SAF não é uma discussão sobre o Atlético. A gente pode discutir a SAF do Atlético, o modelo de SAF do Atlético, o que eles estão planejando, os valores e tal. Mas SAF não é um assunto específico do Atlético. Já aconteceu, já teve essa discussão várias vezes em outros clubes. E a parte política, a parte ideológica envolvida nisso. Inclusive hoje é aniversário do Reinaldo, que é o maior ídolo do Atlético e tem uma grande identificação política, ideológica, e além do futebol, claro. Mas ele traz consigo uma história de ideologia, de luta também, que é muito doida, e hoje é aniversário dele, inclusive, independente de quando você estiver assistindo esse vídeo, um abraço, beijo para você, Reinaldo, um orgulho de tê-lo na história do Atlético. E aí, a discussão ideológica e política também não é uma discussão do Atlético. Isso é comum em vários lugares do mundo. E aí um pontinho da minha opinião, a SAF não tem absolutamente nada a ver com a questão ideológica e política. Até porque eu acho sim que política se mistura com futebol, isso é inegável, mas existe, e aí eu vejo aqui no Brasil muito acontecer isso, na minha interpretação, essa
discussão sobre luta de classe, por exemplo, é completamente equivocada, porque ela é de tipo pobre contra rico. E na verdade a luta de classe é de quem está dominando, quem está dominado contra quem está dominando, né? Uma questão de poderes. E na minha visão seria povo contra os políticos, porque se os ricos são beneficiados pelos políticos, são os políticos que deveriam ser combatidos. Os ricos, porra, o Menin, ele cola com qualquer presidente. O Menin tá se fudendo. A MRV ou qualquer outro grupo empresarial, foda-se. Para eles não interessa direita ou esquerda, desde que os governos não mexam no queijo deles. É isso que acontece. E aí a galera tem essa ideia de que o Galo tá tomando um rumo ideológico, e não tá. Os meninos ganharam dinheiro demais com o governo de esquerda, teoricamente de esquerda, para quem é de esquerda e tal. E o Ricardo Guimarães também, enfim, por isso que eu digo que não é de esquerda, né? Porque esses caras amam os governos da esquerda brasileira. Mas, entendeu? A luta de classe, para mim, deveria ser povo contra os políticos, porque os políticos é que beneficiam os ricos e, né, vendem os pobres e fica lá pedindo voto e beneficiando os ricos. E é isso sim que acontece, mas, enfim, a discussão aqui sobre a SAF e sobre o Atlético, na minha opinião, ela já começa equivocada quando as pessoas têm a impressão de que o Atlético está tomando um rumo ideológico com a diretoria que está no comando do clube, os 4R, e depois com a venda da SAF. Bom, eu acredito que não. Eu acredito que os donos das empresas vão colar com qualquer grupo político. Mas, ainda que fosse, seria o caso, né, de a gente pensar em ser contra a SAF? Faria sentido ser contra a SAF? Depende. Se o objetivo é esse romantismo de que o clube é do povo, o clube não tem dono e tal, eu acho isso uma ilusão, porque no modelo de associação ele já tem dono, o conselho, sempre são as mesmas famílias, enfim. Mas beleza, você mantém assim, pelo menos por definição, o modelo de associação demonstra que o clube é da sociedade, é do povo, da torcida, beleza. Se essa é a sua prioridade, concordo. Mas se a sua prioridade for o Atlético disputando título, sendo campeão, ou com bons times, enfim, aí não faz sentido nenhum, porque o modelo de SAF é um modelo que é uma evolução do futebol e está chegando no Brasil e daí não vai parar mais. Então, pensando assim, para o meu time ficar competitivo, precisa ser SAF? Precisa. Daqui para frente vai precisar. Então aceito o modelo de SAF. Quem é contra o modelo de SAF, porque vai chegar, o clube vai mudar, a história vai mudar, a ideologia vai representar uma mudança de pensamento do clube, eu discordo, porque aqui no Brasil não existe isso, com quase clube nenhum, e os que são mais ideologizados, vamos dizer assim, já são SAF, que são Bahia e Vasco. Beleza? A SAF não muda a história nem a imagem do clube. Em alguns casos pode, mas aí já aconteceu e foi... por isso que eu estou falando. A gente tem que ver os exemplos do mundo, né? E aí foi combatido quando isso aconteceu. Mudança de escudo, mudança de nome, mudança de cores, isso já aconteceu. Mudança de padrão da torcida ou de segmento ideológico da torcida? Não, isso não acontece porque a torcida se posiciona como quiser, inclusive diversamente, como é a torcida do Galo. Tem torcedor do Galo de tudo quando é tipo. Então, bom, você mantém seu posicionamento ideológico e foda-se. Se virou SAF, isso não precisa mudar as suas ideias. O Atlético não tem um posicionamento, assim, pelo que eu vejo no Brasil, o Atlético não é reconhecido como um clube ideológico. O Reinaldo sim, mas o Atlético não. O Vasco é, historicamente.
O Bahia é por posicionamento, o Atlético não. Então, também não é uma preocupação para discutir a SAF, né? Outra discussão importante, e essa também é mais sobre não ser uma discussão do Atlético, é uma discussão que já aconteceu, tem vários exemplos para a gente ver, que é sobre qual o entendimento do futebol do dono da SAF. Tipo, o cara que quer comprar sabe alguma merda de futebol? Bom, nos exemplos do sucesso, não precisa, isso não é um critério. Né? O cara pode ser dono de um clube, não entender nada de futebol e fazer sucesso no futebol, porque ele contrata abaixo dele pessoas que entendem de futebol. E isso também é outra discussão. A SAF garante um bom desempenho no futebol? Não garante. A SAF, em vários casos, os clubes são comprados para ficar ali onde eles estão. Tanto é um exemplo do Valladolid, que é um dos clubes do Ronaldo, dono do Cruzeiro. Lá eles protestam porque o Ronaldo tem muito mais identificação com o Real Madrid do que com o próprio Valladolid. E o Ronaldo Fenômeno gosta político. Esse que é o pensamento que eu tenho de político. Ronaldo Fenômeno é dono do Valladolid, mas fica ali flertando, fazendo amizadezinha cheia de contação de história com o ex, que é o Real Madrid. Ele tem muito mais identificação com o Real Madrid. E eles ficam putos com isso, os torcedores do Valladolid, porque o Valladolid não sai do buraco e ele foi comprado para ficar ali mesmo. Isso é em vários clubes. É para ficar ali e gerar receita de Série B, gerar receita de meio de tabela. Não precisa ser necessariamente um caso de um City, que era um clube médio para pequeno e virou gigante. Ou o PSG, que era um clube, sei lá, né, de capital e tudo, relevante, mas ficou gigante em nível mundial. Nem todos os modelos de SAF são para isso. Alguns são para ficar ali do jeito que está mesmo e a torcida que sofra. E foda-se. Outra discussão, em geral, né? Faz sentido ser contra a SAF? Cara, depende. Como eu falei, se for pelo romantismo lá do clube ter dono, tudo bem, você pode ser, mas eu vou dar um exemplo, que não tem a ver com ideologia. Isso não tem a ver com ideologia. Porque o clube que mais é reconhecido por ideologia, pelo que eu sei até hoje, é o São Paulo, né, que é um clube alemão, que tem, né, é mais conhecido por ideologia da torcida do que pelo próprio futebol. Ele é péssimo no futebol, ele está na segunda divisão, no Z4 da segunda divisão alemã, né, um clube da Alemanha, e não tem dono. Até hoje ele não tem dono. Agora, todos os outros clubes famosos por posicionamento político ou ideologia ou predominância ideológica na torcida já são SAF. Quer ver o exemplo? Eu até coloquei aqui. O Zaragoza, que é um clube que tem uma torcida mais foda, antifa inclusive, que eu sempre falo, ser antifa é diferente de ser contra o fascismo. Antifa é uma ideia radical por definição. Pode procurar os caras aí da Galo Antifa que eles vão te explicar. Ser antifa significa muito mais coisa do que só ser contra o fascismo. Então, é uma torcida radical. E é uma das maiores, mais radicais da Europa, inclusive. Eles são o SAF. O Clube Raio Vallecano é SAF. Eu coloquei aqui, ó, ele está na Série A, mas ele é SAF. Ele é conhecido também, igual o São Paulo, mais ou menos, um dos principais reconhecidos por ideologia, por posicionamento ideológico à esquerda, progressista, enfim. O Livorno da Itália, que é na Itália, que é predominantemente, né, à direita, radical inclusive. O Livorno é um clube ligado à esquerda, à torcida, o bairro, a cidade, enfim. Ele é uma SAF porque ele acabou, ele está sem divisão, ele não tem divisão, ele está tipo campeonato regional, tipo Copa Tatiaia,
mas ele é administrado por empresários da região para não morrer. Mas hoje ele é administrado por empresários, né? O Olympique de Marseille da França também é um clube identificado à esquerda, ideológico, progressista, não sei o que. SAF está bem na Série A, esse está bem. Borussia, também Série A alemã, é um clube com ideologia, uma imagem, uma identificação à esquerda, principalmente da torcida. É um clube que tem 200 donos, mas são proprietários, é uma SAF. Aqui no Brasil, o da Grécia, AEK da Grécia, não sei se fala AEK, mas é um tipo clube de maníaco. As porradas lá são fantásticas. Esse clube é de radical de esquerda, ideologia, torcida, identificação, é uma SAF. Tem um proprietário grego bilionário. Aqui no Brasil, Vasco e Bahia. As principais referências ideológicas nos grandes clubes brasileiros já são SAF. Então, assim, não faz sentido nenhum a torcida do Atlético ficar implicando com essa negociação, esse modelo, os chefes, o proprietário que vai vir por questão ideológica. A não ser que o Atlético, a torcida do Atlético, e eu acho que não vai acontecer, queira ser reconhecida como a torcida mais fundamentalista ideologicamente do Brasil e uma das mais no mundo, tipo a de São Paulo. E aí se fuder, ir para a Série D e ficar todo mundo orgulhoso porque a gente não foi vendido. Eu não acho que isso vai acontecer, porque a galera que briga não é maioria absoluta a ponto de tornar isso verdade. O Atlético ser reconhecido porque não se vendeu e não se submeteu ao modelo de SAF e tá lá torcida lotando estádio na Série C. Não, isso não vai acontecer. Então você que está aí sonhando em ser um modelo ideológico de luta, não mexe no Atlético. Não adianta você fazer isso no Atlético. Porque você pegar as maiores referências do que você está querendo, já são SAF, a não ser o São Paulo. E eu não quero ser o São Paulo. Eu prefiro lutar pela minha ideologia, eu, pessoa física, e torcer para o Atlético ser campeão sempre com craque e lotando estádio, torcida felizona, porque aí sim, nesse caso, eu prefiro o futebol do que misturar a política ou colocá-la acima do Atlético. Então, para finalizar, minha preocupação real com a SAF não é com a origem do cara, não é com a origem do dinheiro também. Grandes clubes como o Chelsea aí tem os russos, né, o pessoal do leste europeu gasta muita grana no futebol, lavando dinheiro, enfim. Então também não tem dinheiro, vem craque, vem título e foda-se. Se o cara entende ou não de futebol, tanto faz, desde que ele traga um modelo aí de gestão e que dê certo, né? Um grande exemplo aí é o Bragantino, tem um modelo da Red Bull e é aplicado a diversos clubes no mundo e funciona. A Red Bull entende futebol? Não sei, provavelmente não. Quase todos os CEO de clube não entendem de futebol. Então não é isso que me preocupa. O posicionamento dos 4R, foda-se para isso. Eles vão colar, para continuarem bilionários, eles vão colar com qualquer presidente. O seu presidente cola com eles. A verdade é essa. O seu presidente que precisa deles e ajuda eles pra caralho com o seu voto. Então não vem com esse papinho de eu odeio os 4R porque eles são bilionários e quem acha que a SAF deve acontecer e que tudo bem fiscalizar e tal, é puxa saco de bilhão. Não é, velho. É porque a preocupação não é com o Atlético. Você que tá todo errado, ou então você é mais fundamentalista do que todos os fundamentalistas no mundo relacionado ao futebol. Você não é, velho. Você não é. Você só tá achando que essa discussão começou aqui no Atlético. Tudo isso está sendo discutido pela primeira vez aqui e não está. Então, eu acho que tem sim que fiscalizar valores, enfim, ficar esperto, porque a situação não é fácil, mas vamos discutir pensando no Atlético, né? Não vamos querer ser Che Guevara do Atlético, sabe? Trazer a parada
política do Brasil, que é idiota, a discussão, acima do interesse do Atlético, porque você não é mais guerrilheiro do que os guerrilheiros do mundo inteiro e os clubes estão funcionando, meu amigo. Mesmo os que são conhecidos pela ideologia progressista de esquerda ou extrema esquerda no mundo inteiro, a maioria é SAF. Só um que tá caindo para a terceira divisão da Alemanha, que ainda não é uma SAF. Mesmo assim, ele só é conhecido por causa desse posicionamento político ideológico da torcida e é predominante. Em poucos lugares do mundo, a torcida é predominantemente alguma coisa. E aqui no Brasil é que não é mesmo. Então, enfim, queria trazer essa contribuição. É só assim, a discussão não está começando aqui, galera. Já tem um monte de lugar onde que já aconteceu e está funcionando. E não vamos tentar ser revolucionário usando o Atlético para aparecer. Vai para a rua, então, vai brigar, vai discutir, enfim, mas deixa o Atlético funcionar e tomara que a SAF dê certo e funcione e continue deixando o Galo disputando o título, pelo menos, se Deus quiser, né, e ganhar alguma coisa, mas sempre em altíssimo nível. Beleza? Vocês não somem não, um grande abraço.